Olá, meus amigos e amigas, esse é o nosso Psicologia e Cinema e nesta noite eu trarei alguns pontos que são retirados do filme Sonhos Imperiais, um filme curto que vale a pena se assistir. Ele traz alguns elementos bem interessantes acerca do racismo estrutural, um debate sobre processos de individuação em um contexto de muitas dificuldades, mas também fala sobre um desejo de reparação numa linha geracional. E aqui eu apresento alguns elementos que vão nortear essa leitura que eu faço acerca desse filme, que está disponível, inclusive, na Netflix. E é um filme que vale a pena se assistir. O primeiro elemento que eu quero destacar é o local onde toda a história se desenvolve. É apresentado como o gueto, e é um lugar social marcado pela violência, pela presença das drogas e pelos conflitos em torno do poder sobre esse espaço, um bairro periférico. E o início da história nos coloca diante do protagonista chamado Bambi, ele que volta ao gueto depois de um período na prisão, após o seu julgamento e condenação a 4 anos pelo crime de assalto à mão armada. Então ele retorna ao gueto. E aqui é que a gente vai perceber uma interação entre o personagem principal, sua história e o seu lugar social. À medida em que se desenvolve a história, vai sendo passado para todos nós que aquele garoto chamado Bambi foi abandonado pelos pais, pelo pai, a sua mãe, uma pessoa negligente justamente por conta do vício das drogas, e ele foi criado por um tio que é um dos líderes do tráfico naquele local. Em um primeiro momento, então, diante do gueto, parece que não existia uma alternativa para o Bambi, e aí ele se torna um tipo de soldado, inclusive essa é a expressão que o seu tio usa. Eu lhe criei como um soldado, porque era a única forma de você sobreviver aqui no gueto. Então, em um primeiro momento, o Bambi é o resultado de um conjunto de histórias ou de fragilidades históricas, familiares e sociais. Então, como resultado dessa interação desastrosa entre família e estrutura social, ele termina enveredando no mundo do crime. Então, em um primeiro momento, o gueto é o local onde ele nasceu, é o local onde ele se encaminha para o crime. Em um segundo momento, que é justamente após o retorno e depois de pagar a pena de 4 anos, o gueto é um local questionado por ele. Porque em todo momento, em todas as tramas que se desenvolvem nesse filme, a gente percebe a resistência dele para não cair no mesmo caminho. Então, se em um primeiro momento o protagonista se via como resultado daquilo que é o gueto, em um segundo momento ele se vê como aquele que tenta romper com essa estrutura que é considerada quase como inevitável. Inclusive tem um trecho onde ele diz que quem nasceu na prisão, isso se referindo ao gueto, dificilmente saberá o que fazer com a sua liberdade. Então tem uma relação entre indivíduo e sociedade, entre condição social e escolhas que esse indivíduo pode fazer. E aí a gente percebe que o processo de individuação, que é a plena posse de si, vai se dar nessa interação entre o indivíduo e o seu meio, o ambiente onde ele vive. E aí é preciso uma força muito grande para que se rompa com expectativas em torno do ambiente. E é aí que a gente vai perceber o poder da literatura, mas ao mesmo tempo uma sensação poderosa de culpa e desejo de reparação por parte do nosso protagonista. Quando é questionado sobre o que ele deseja fazer, ele diz que deseja ser escritor. E a finalidade de ser escritor é para evitar que outras pessoas cometam o mesmo erro que ele cometeu. Aqui nós temos uma expressão da culpa, porque ele está interagindo com o seu passado, com a sua história e com as consequências dessa história, e ao mesmo tempo um desejo de reparação. O desejo de reparação está expresso aqui na literatura,
o desejo de ser escritor para evitar que outras pessoas cometam o mesmo erro, como se na literatura ele pudesse encontrar essa força de ruptura e de exemplo para outras pessoas. E um outro aspecto desse desejo de reparação é a vida do seu filho, o Dayton. Ele apresenta em vários momentos o desejo de que o seu filho tenha uma vida totalmente diferente. Ele diz que o seu filho não vai seguir aquele mesmo caminho que ele seguiu. Então essa criança representa também esse desejo de reparação. E aqui a gente percebe uma coisa que acontece em vários momentos e em vários lugares. O desejo que várias pessoas possuem de reparar erros da sua história familiar nos filhos. E aí é interessante perceber que a forma como esse filme vai sendo contado mostra que, na percepção do nosso protagonista, o Bambi, ele precisa ser para o seu filho um pai como ele nunca teve. Então ele está interagindo com a sombra do seu pai e deseja ser para o seu filho o que o seu pai nunca foi para ele. Essa presença perene. Mas para isso é preciso que ele interaja, debata e inclusive conflite com uma imagem que desponta como seu referencial paterno, que é justamente o seu tio. O seu tio, que é o responsável pela sua criação, mas que é também um dos líderes do tráfico no gueto. Então, para que ele possa se emancipar e proteger o seu filho, ele não pode apenas se deparar com a sombra do pai, ele precisa enfrentar aquele que, de uma maneira pessoal, se portou como seu pai, responsável pela sua educação. Então ele está o tempo todo interagindo com o seu arco de memórias e de formação, elementos da sua formação. E aqui entra o título, Sonhos Imperiais. À medida que o filme vai passando, a gente vai percebendo que o protagonista vai lendo trechos do seu livro para o seu filho e vai também lendo como se fosse um resumo ou uma apresentação de seus pensamentos para nós que estamos assistindo. Então, Sonhos Imperiais, inclusive, é o título do livro que ele está escrevendo e, de uma certa maneira, já é antecipado para todos nós o conteúdo do livro, porque ele diz 2 ou 3 vezes que vai falar sobre a sua realidade. Então, nós estamos vendo no filme aquilo que é o conteúdo do seu livro, Sonhos Imperiais, o desejo da saída. Um outro elemento que eu destaco aqui tem a ver com o racismo estrutural. E aqui o filme traz uma crítica muito interessante, porque o filme mostra que a nossa sociedade não tem essa capacidade de reinserção, de ressocialização. A nossa estrutura social é uma estrutura punitiva e sem oportunidades. De modo que o Bambi, que deixou a prisão e deseja reconstruir a sua vida, não consegue um trabalho porque ele não tem a carteira de habilitação. E não consegue a carteira de habilitação porque ele tem uma dívida com o Estado. Mas como é que ele vai pagar a dívida se ele está desempregado? Então veja que termina virando um círculo que aprisiona aquele que deseja recomeçar. Uma outra coisa que se apresenta, além do trabalho, como uma demonstração desse racismo estrutural é a relação existente entre o protagonista e a força policial. Existem 2 policiais que estão sempre por ali, vigiando, interferindo. Então, é a suspeita perene sobre aquele que teve alguma dívida com a sociedade. E um outro aspecto que eu também destaco em relação ao racismo estrutural é a aparência do irmão do Bambi. Ele vai visitar o seu irmão e vê que o irmão está de gravata e ele pergunta por que ele usa terno e gravata e o irmão responde que é para parecer sério. É aquela velha história da boa aparência. É como se a imagem que é apresentada pudesse suprimir toda forma de preconceito, toda forma de exclusão. Mas, ao mesmo tempo, essa aparência, conforme o que se espera, o homem sério, como ele diz, é uma demonstração de quão racista é a nossa sociedade.
Nós assistimos semana passada a um evento de demonstração dessa violência estrutural e racista com o assassinato de um homem, João Alberto, no Carrefour. E aí várias pessoas falaram sobre sua ficha criminal, como se isso justificasse o que aconteceu a ele. Vale ressaltar que esse tipo de discurso mostra a força do racismo que devemos enfrentar sempre, mas ao mesmo tempo revela esse nível punitivo de compreensão de sociedade. Porque existe uma estrutura de justiça que em vários momentos precisa ser aprimorada, mas existe. E naquele momento desse episódio no Carrefour não estava em jogo a ficha daquele homem, até porque existem outras formas de responder a determinados crimes. Então se percebe com isso e com outros episódios esse nível profundo de racismo em nossa sociedade. Concluo com o final do filme Sonhos Imperiais, porque a única arma que o Bambi tem é a literatura e o desejo de mudar a sua vida, a do seu filho, a partir dela. E o final do filme mostra uma separação entre ele e o seu filho, o que revela como essa luta é uma luta constante, entre altos e baixos, entre vitórias e derrotas. Mas ao mesmo tempo, ao final do filme, ele diz, que um dia ele e o seu filho serão batizados como vencedores. Então é um filme sobre resiliência, um filme sobre esperança, um filme que traz críticas acerca do racismo estrutural, mas é interessante também, para fechar essa história, lembrar que o filme faz uma aposta que eu pelo menos não estou disposto a abraçar. O início do filme é o Bambi voltando para seu bairro, chamado de gueto, e a gente percebe o amadurecimento do personagem após os 4 anos da prisão. É uma aposta no nosso sistema carcerário, Esse sistema teria, então, no caso do personagem, a capacidade de redimi-lo e colocá-lo de volta na sociedade, mas a sociedade é que não tem a estrutura de acolhida. Bem, essa aqui é uma crítica que eu faço ao filme, porque é uma aposta que nós percebemos que não é tão válida. O nosso sistema carcerário é um sistema ainda de punição e não de reinserção. Essa invisibilidade que termina aprofundando desigualdades, alimentando a violência e mantendo o racismo como algo que estrutura a sociedade brasileira.